Olá a todos, estamos aqui para mais um vídeo do Botanicamente Falando. Eu sou Marcos Alves, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e hoje a gente vai conversar com vocês sobre plantas que produzem fibras naturais. Existem diversas plantas de famílias diferentes das angiospermas que produzem fibras de boa qualidade que são comercializadas ou foram comercializadas ao longo de alguns anos e hoje já caíram em desuso. Essas famílias de plantas não são relacionadas filogeneticamente, ou seja, produzir fibras de boa qualidade para o uso, exploração econômica, não é um caráter que é comum a determinada família. Essa característica está distribuída em diversos grupos. E as fibras elas têm funções nas plantas, especialmente relacionadas à resistência e também ao acúmulo de água, porque as fibras elas acumulam água na sua estrutura celular. As fibras elas podem ser encontradas de tamanhos maiores ou menores e a depender do comprimento dessa fibra, naturalmente, ou seja, da maneira como ela está na planta, dependendo do comprimento dessa fibra, ela pode ser mais ou menos utilizada economicamente. Algumas fibras elas são tão curtas que elas passam a não ser economicamente viáveis para exploração. As fibras elas podem ser de origem da folha ou da folha da planta ou de qualquer outro órgão, como por exemplo da estrutura que envolve a semente. A planta hoje mais comercializada é do gênero Gossypium, da família Malvácea, que é o algodão. Diversas espécies do gênero Gossypium são comercializadas, cultivadas para a produção do algodão que a gente usa, para a produção de roupas, por exemplo, e também para a produção de óleo de algodão a partir das sementes. A fibra do algodão é uma estrutura que é produzida a partir da semente, então você coleta o fruto, e esse fruto, que é verdadeiramente um pompom de algodão, esse fruto ele será limpo, a semente será extraída dessa fibra, e essa fibra então será manipulada industrialmente para ser comercializada. O uso do algodão para a produção de tecido, ele remonta a vários séculos atrás. E diferentes espécies são comercializadas. Algumas com fibras mais longas e outras com fibras mais curtas. É importante dizer que tanto na América quanto na Ásia e Europa já se usava algodão. Então, é de espécies diferentes do mesmo gênero Gossypium. A família Malvácea ela tem essa característica que algumas espécies produzem essa fibra, que também pode ser chamada de paina. Isso a gente vai encontrar nas árvores chamadas de paineiras. As paineiras do gênero Corízia, que também é da família Malvácea, elas produzem essa fibra ao redor da semente, que para a planta essa fibra ela ajuda a dispersar a semente, ou seja, o fruto se abre e essa estrutura que é o algodão, a paina, ela vai ajudar a semente ser levada pelo vento. Então, essa é a função da fibra na semente para a planta. A gente usa comercialmente para produzir tecido ou para as paineiras, que ela também é explorada em larga escala, já foi utilizada mais, principalmente no período colonial, para, por exemplo, preenchimento de travesseiros. Existem outras famílias que têm espécies que produzem fibra. Eu gostaria aqui de destacar 3 plantas importantes na produção de fibra ao longo da história. A primeira dela é a fibra do cânhamo. O cânhamo ele é comercializado desde a época da China, antes de Cristo, séculos antes de Cristo, e o cânhamo é a cannabis, que é da família Moraça. Então é uma fibra muito resistente, de alta qualidade, e até hoje o cânhamo é utilizado como fibra, seguindo os padrões de produção e controle, já que a cannabis é uma planta considerada com princípios psicoativos e ela é comercializada ilegalmente, então, como a maconha. Então, a produção do cânhamo está em função de um controle rígido, mas ela também era utilizada há milhares de anos para a produção de fibra. Um outro exemplo que eu queria trazer para vocês é o sisal. O sisal é uma monocotiledônea, ou seja, completamente diferente do algodão e do cânhamo, que são eudicotiledôneas. O sisal, a fibra é extraída da folha, e na década de 30 o Brasil importou
mudas do sisal e transformou e construiu uma produção, uma indústria sisaleira muito importante aqui na região do Nordeste e que foi um motor econômico em diversas regiões, principalmente do interior da Bahia, Pernambuco e Ceará. O sisal era uma produção em larga escala e as folhas eram extraídas, passavam por um triturador para amassar as folhas e as fibras eram então deixadas a secar. Era uma produção extremamente agressiva para os trabalhadores e existem muitos relatos de que trabalhadores perdiam parte das mãos e o próprio braço quando a máquina puxava o braço junto com a folha do sisal. As folhas do sisal são como grandes bromélias, não são bromélias, mas se parecem com bromélias. Só lembrando que é da mesma família do sisal é que se produz a tequila, que é a fermentação também das folhas. Então, o sisal da família Amarilidácea, que também já esteve na família Agavassa, uma monocotiledônia, é uma fibra muito utilizada, que hoje já perdeu o seu valor por conta das fibras sintéticas. Outra fibra natural que eu gostaria de chamar, importante no sertão pernambucano, durante principalmente o início do século passado, antes da chegada do sisal, é o caroá. O caroá é uma bromeliácea e a fibra era muito utilizada para cordaria, produção de cordas de maneira geral. O processo da produção das fibras do caroá seguiu o mesmo princípio do sisal. As folhas eram retiradas, esmagadas para as fibras longas serem secas ao sol. O caroá da família bromeliácea também é uma monocotiledônia e a fibra é utilizada também das folhas. Eu queria só voltar ao algodão, que é da família Malvácea, porque eu acho que tem um aspecto muito importante, histórico para a gente falar. O algodão foi um importante momento econômico, um ciclo econômico muito importante no Nordeste. E Pernambuco, especialmente o Maranhão, teve uma grande produção de algodão no início do século passado. As plantações de algodão, grandes cultivos de algodão, sustentavam as fábricas têxteis que existiam no Nordeste, e uma praga que contaminou, se espalhou pelas fazendas de algodão, fez com que a produção caísse. Mas não foi apenas isso, foi uma pressão também do Sul e Sudeste, com as lavouras no Sul e Sudeste, para reduzir o poder econômico, consequentemente poder político, da região Nordeste. Então tem muita história envolvida com planta e é sempre importante a gente juntar planta com história e ciclos econômicos. Então hoje a gente falou de fibras naturais de 4 famílias diferentes, plantas de 4 famílias não relacionadas filogeneticamente. Algodão da família Malvácea, cânhamo da família Morácea, o sisal da família Amarilidácea e finalmente o caroá da família Bromeliácea. A gente se encontra no próximo vídeo para falar de um tema diferente de botânica. Botanicamente falando, vai ficando por aqui e a gente aguarda vocês no próximo vídeo. Abraço e boa quarentena para todos nós. Tchau!